Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24. Então começou a explorar as cidades em que tinham sido operados muitos dos seus milagres, ou não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido feitos os milagres que se realizaram em vós, há muito tempo que teriam feito penitência em Cilício e em Cinza. Por isso vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidônia no dia do juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não hás de ser abatida até o inferno? Se em Sodoma tivesse sido feitos os milagres que se fizeram em ti, ainda hoje existiria. Por isso vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para a terra de Sodoma que para ti. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos é dita todos os dias. Os milagres da nossa vida cotidiana acontecem todos os dias. Às vezes a gente não percebe. O milagre do dom da vida, o milagre que, quantas vezes, irmãos, nós somos livres de tantas coisas, de acidentes, coisas ruins, e nós só percebemos quando já aconteceu, e você fala, nossa, quantas coisas. Além disso, a gente também tem o milagre da gente presenciar de pessoas que conseguiram a vitória com câncer, vitória de enfermidades impossíveis diante da medicina. E cada testemunho de fé que a gente escuta e a gente presencia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, irmãos, é isso que acontecia naquele momento. Jesus chama atenção. Muitas pessoas estavam vendo muitos milagres. Por que Jesus fazia os milagres? Era para ficar ressuscitando mortos, Lázaro, que nem aconteceu com Lázaro? Ou era para que todos crescem que Deus existe, que Deus é Deus, que Ele está no meio de nós, que Ele caminhava com eles e que era para eles converter o coração, que era para eles mudar de vida, que era para eles ter uma vida com objetivo, com decisão em Deus. E é isso que esse povo precisava compreender. Então, diante dos milagres, o nosso Senhor chama atenção que os milagres não foram feitos por Ele para que ficassem elevando o milagre, mas sim que buscasse a conversão, que acreditasse na existência de Deus, que pudesse olhar e ver, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida hoje? Será que eu estou caminhando com Deus? Será que eu estou diante de tudo que eu presencio? Irmãos, vamos colocar aqui a pandemia. Quantas pessoas que passaram pela pandemia tiveram oportunidade de reconhecer que nós não somos nada e que diante de uma coisa tão banal nós ficamos imunes, nós ficamos sem reação, e nessa hora nós presenciamos tantas orações, tantos milagres acontecendo, pessoas que estiveram beirando a morte e ressuscitaram. E conversa com essas pessoas para você ver o que elas passaram e o que elas vivem hoje, a mudança de vida. E é isso, meu irmão. Por isso que Deus muitas vezes permite que a gente passe pelas nossas opressões diárias, que nós escolhemos, para que a gente saiba dar valor ao verdadeiro sentido de Deus. É aquilo que quando nós passamos por algo difícil, e nós vemos a mão poderosa de Deus agindo em cada detalhe. Eu falo isso, irmão, pela minha vida, pelo que eu já vivi. Hoje, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, a confiança que eu coloco em Deus, e Ele colocando todas as coisas na minha vida, desde o meu trabalho, desde o meu casamento, desde os meus filhos, quantos milagres, quantos sinais Deus já proporcionou para nós, e nós tivemos a graça de permanecer diante disso, compreendendo que foi ali um milagre, compreendendo que foi uma graça muito grande que Deus derramou na nossa vida. E diante de tudo isso, o meu coração, eu estou falando de mim, da minha esposa, dos meus filhos, eu rezo e torço para que eles tenham sempre a conversão diária deles. Mas a minha vida, com tudo que eu já presenciei, com tudo que eu presencio, meu irmão, eu não quero ficar distante de Deus nem um momento, nem um minuto.
porque eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus está olhando por mim, aconteça o que acontecer. Nós temos que entender que neste mundo é uma passagem. Nós só estamos aqui para que nós possamos viver, ter a convivência com o amor e crer que Deus existe. Após essa vida, nós temos uma vida eterna com Deus. E é isso que Jesus nos ensina. Para que eu possa estar nessa graça, é uma escolha minha. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que caminhar diante de Deus, desse olhar de Deus. E é justamente isso, irmão, que nós temos que compreender a diferença entre ter fé e viver a fé. A fé não se pode ser só de ideias. A fé tem que ser iluminada todos os dias pelos nossos atos. Então, o meu ato, as minhas atitudes, é de ser pai, iluminado por Deus, de ser mãe, iluminada por Deus, você, ser filho, iluminado por Deus. A tua fé tem que ser uma fé concreta de atitudes. E é isso que Jesus nos pede hoje, que a gente volte o nosso coração para Deus, que a gente, olhando tudo que acontece ao nosso redor, que a gente possa tomar a decisão de ser uma pessoa cristã. E essa atitude é lá no teu trabalho, é dentro da sua casa, é no seu agir, no seu proceder, renunciando o pecado e aderindo à presença de Deus. Aí, meu irmão, o teu servir, o teu caminhar com Deus na igreja de Cristo, isso aí compete da tua disponibilidade para estar lá. Nos domingos a Santa Missa, na confissão, comungando a Santa Eucaristia. Isso aí para todo católico apostólico romano tem que ser o ápice, o principal da sua vida. Mas o teu servir, o teu anunciar o reino de Deus, isso aí vai conforme o teu chamado, vai conforme o teu caminhar com Deus. E essa unidade é uma unidade maravilhosa, que nós temos que aderir no nosso coração. Por isso, quantos sinais acontecem em sua vida todos os dias? É a pergunta do nosso lector divino. Eu decido por Deus? Será que diante de todos esses sinais da minha vida, eu decido por Deus? Coloca a mão no teu coração. Sabe, irmão, quantas coisas, busque agora, na sua vida, no teu coração, quantas vezes Deus já falou com você através de sinais? Quantas vezes Deus já se comunicou contigo através de sinais? Para que você compreenda que você toma uma decisão, Ele chama atenção. Ai de ti que foi visto os sinais, que foram chamados, mas você fez de conta que Deus não estava nem aí, que Deus não existia. Eu sigo a minha vida. Sabe, irmão, o que eu falo assim? O chamado para estar com Deus é todos os dias. É mudança de vida diária. É que o teu coração desperte o desejo de estar com Deus. E é esse desejo que nós vamos chamar hoje. Nós vamos convidar. Senhor, neste momento, coloca a minha vida em tuas mãos. Eu desejo ardentemente ser todo seu, Senhor. Eu desejo ardentemente ter mudanças de vida. Eu desejo ardentemente, Senhor, de estar na tua presença todos os dias. Eu desejo ardentemente, Senhor, de te servir. Mas aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta a minha fé de que forma? Com as minhas atitudes, Senhor. Que eu dê a disponibilidade, dê a coragem, dê a determinação, me dê a dedicação, Senhor. Sabe, irmãos, hoje me vê assim, a gente tem que pedir para Deus que Deus mude a nossa vida, mas que as nossas atitudes sejam de mudança. E nós vamos entender cada vez que nós orarmos e Deus nos mostrar este caminho. Tem gente assim, me colocava o Senhor já, num caminho mesmo, numa estrada. Tem gente sentado em pedras, tem gente prostrados, tem gente deitado debaixo de árvores. E sabe o que me viu, irmãos? Cada um está em uma condição. Mas o Senhor nos convida a nos levantar nesse dia e prosseguir. Muitas pessoas vão entender isso, levantar do abatimento, levantar de toda a dor, levantar do sofrimento, levantar das situações do cansaço e prosseguir o caminho. Prosseguir o caminho com o Senhor segurando em nossas mãos e nós caminhando com Ele. Diante de tudo que nós já presenciamos, a gente para um pouco para a gente olhar e ver o que a gente já fez, o que Deus já fez na nossa vida. Mas nós continuamos prosseguindo com Deus. E essa é uma nova decisão que você tem que tomar hoje. Mudança de vida, meu irmão. Não adianta você querer estar lá no mundo e estar com Deus, porque uma hora você vai escolher um ou vai escolher outro. Jesus fala isso numa passagem. Ou você escolhe um ou você escolhe outro. Você não pode ter dois senhor.
E se você tem um Senhor, você vai colocar Ele em prioridade na sua vida. Você vai colocar as coisas de Deus em prioridade na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, quantos sinais aconteceram na minha vida? Eu decido Deus. Fala assim, eu decido Deus na minha vida. Eu decido Deus com a minha conversão diária. Eu decido Deus com a minha conversão concreta. Obrigado, Senhor. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,